Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2022, muito obrigado pela sua companhia. Você que nos assiste aí ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entrega o conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas e você também que gosta aí de começar o dia bem informado, pode receber esse conteúdo em PDF antes das 7 horas da manhã em um dos nossos grupos de WhatsApp. Depois você tem o acesso aí na descrição do vídeo, o link aí para acessar um desses grupos. Então acompanhe todo esse conteúdo gratuito diariamente aqui no nosso canal. Olhando um pouquinho aí para fechamento de mercado no dia de ontem. Ontem tivemos aí o índice Ibovespa iniciando o mês de fevereiro também em alta, acompanhando principalmente as bolsas internacionais, mercados globais em tendência de alta no dia de ontem. Continuando aqui o índice Bovespa com o mesmo impulso do final do mês de janeiro, onde os investimentos internacionais estão dando a tônica, né, principalmente com a vinda de recursos estrangeiros e os estrangeiros também buscando aí um momento de ativos, digamos assim, mais baratos aqui no país, né? E com isso aproveitando alguns investimentos, apesar de não ser um consenso, essa continuidade ainda muito a se analisar, se teremos esse período por mais tempo. Iniciamos mais um mês nessa tônica, mesmo num período aí de certa incerteza, olhando aí para a decisão do Copom no dia de hoje, né? Principalmente a questão da taxa básica de juros, a Selic, aqui no país. Também tivemos no dia de ontem as blue chips, principalmente Vale e Petrobras, retomando as altas, né, após alguns dias aí de manutenção no preço das ações e queda, inclusive, no preço dessas ações. As blue chips voltaram então aí a tônica e vimos o dólar novamente cair, perdendo aí os R$ 5,30 e se distanciando um pouco mais, inclusive, da previsão do Boletim Focus aí para fechamento do ano de 2022. Óbvio, temos aí muita água para passar sobre essa ponte, né? Principalmente aí por falarmos em ano eleitoral, que traz sempre aí uma grande volatilidade no preço da moeda norte-americana, mas são informações relevantes em relação ao dia de ontem. Ainda temos a questão aí do juro futuro, que continua preocupando, né? E a alta do juro futuro aí no longo prazo ainda é algo que deixa o mercado um pouco ansioso, juntamente aí com a definição da taxa básica de juros em relação aí ao Copom, que já falávamos anteriormente. E ontem aí os especialistas já discutiam um pouco mais os próximos passos, né? Acreditando aí realmente no aumento de 1,5 pontos percentuais, conforme conversa da última reunião em dezembro de 2021, mas acreditando que já chegamos próximo aí do pico da alta da taxa de juros da Selic e agora o Copom, a partir da próxima reunião, depois de, né, daqui a 45 dias, já deve iniciar também um movimento de desaceleração da alta de juros, mas óbvio essa é a expectativa do mercado e ainda tem muitas coisas que podem acontecer de agora até esse período. E olhando para o exterior, também tivemos um dia de alta, principalmente com mercados ainda digerindo, né, a questão ali das falas e dos próximos passos do Federal Reserve em relação ao aumento da taxa de juros. E também ontem os mercados digerindo aí os resultados de PMI, né? PMI olha aí basicamente o setor privado, tanto de serviços quanto a indústria, analisando basicamente quais os próximos passos e qual a expectativa, recessão ou crescimento. E isso tudo também trouxe um pouco mais de tranquilidade aos mercados no dia de ontem. Vamos para números de forma geral. Ontem tivemos então o índice Ibovespa subindo 0,97%, alcançando 113.228 pontos.
O dólar caiu 0,67%, chegando a R$ 5,27, e as bolsas norte-americanas fecharam em alta, com o Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subindo 0,75% a 14.346 pontos, o índice S&P 500 subindo 0,69% a 4.546 pontos, e Dow Jones subindo 0,78% a 35.405 pontos. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro também caiu aí, chegando aos R$ 5,93, uma queda de 0,58%, e as bolsas europeias também fechando em alta no dia de ontem. O DAX na Alemanha alcançou 15.619 pontos, com uma alta de 0,96%. O CAC na França subiu 1,43%, chegando a 7.099 pontos, enquanto o Reino Unido subiu 0,96% também, chegando a 7.535 pontos. E olhando para o mercado asiático, continuamos ali com as bolsas chinesas fechadas devido aí ao feriado do Festival da Primavera, enquanto o Japão também ontem teve uma alta de 0,28% a 27.078 pontos. Japão também tentando recuperar das fortes quedas na semana passada e também aproveitando o bom momento aí de empresas de tecnologia e inclusive toda a ansiedade em torno aí da divulgação de balanços das grandes empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, que também podem impactar o mercado aí nos próximos dias. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, no fechamento ontem o Bitcoin tinha uma alta de 0,56% e o Ethereum uma alta de 3,55%, bastante oscilação aí nas criptomoedas nas últimas semanas, com altas e baixas e cada vez uma correlação mais semelhante à correlação aí dos mercados de renda variável, as bolsas de valores. Olhando para petróleo futuro, pouca oscilação em relação ao petróleo futuro, e o petróleo diário também aí se mantendo muito próximo da estabilidade no dia de ontem, com expectativa aí da reunião da OPEP, que acontece hoje, né? Lembrando, lá na reunião da OPEP do mês de dezembro, houveram aí conversas para dobrar a produção diária de petróleo, né, aumentar em mais 400 mil barris de petróleo dia a produção de petróleo. Isso não foi dado andamento aí no início do mês de janeiro e podemos voltar a ter discussões nesse sentido, principalmente aí com essa expectativa de oferta e demanda. Mas olhando aí para números de ontem, fechamento de petróleo futuro chegou a $89,39 o barril do Brent, enquanto o WTI alcançou $88,39, também cotação futura, fechamento no dia de ontem. Olhando um pouquinho também para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele continua caindo, agora já se aproximando dos 20 pontos, né? 21,96 pontos, fechamento de ontem, uma queda de 11,56%. Índice VIX aí que quanto mais alto significa maior volatilidade, maior risco no mercado de renda variável. O índice VIX chegou a ultrapassar os 30 pontos na semana passada e agora percorre aí o caminho de queda para voltar abaixo dos 20 pontos e trazer mais tranquilidade aos investidores de forma geral. Metais futuro aí com o olhar principalmente para fechamento no fim de fevereiro de 2022, ouro futuro chegando a $1.800,10 a onça, alumínio futuro chegando à perspectiva de $3.043 e o ferro refinado caindo um pouco em relação à perspectiva inicial que tínhamos ontem, chegando aí a $138,79, fechamento aí para final de fevereiro de 2022. Olhando um pouquinho também para as ações que compõem o índice Ibovespa, as principais altas e principais baixas aí, vamos falar um pouquinho sobre elas. Entre as principais altas ontem tivemos aí BID11, Banco Inter, as ações preferenciais de Banco Inter, que subiram 8,08% e alcançaram R$ 28,08.
Vale 3, companhia Vale também voltando a subir bem, como falávamos na abertura, né, juntamente com outras blue chips. Vale subiu 5,49% a R$ 85,31. CSNA3, Companhia Siderúrgica Nacional, subindo 5,05% a R$ 26,83. BRKM5, Braskem, subindo aí 4,45% a R$ 51,36, e Usiminas 5, Usiminas, subindo 3,88% a R$ 16,59. Essas foram as principais altas do dia 1º de fevereiro ontem. Já as principais baixas, aí tivemos a liderança de Alpa 4, Alpargatas, que caiu 6,91% a R$ 27,07. Bepan 4, Banco Pan, caindo 5,21%, alcançando aí R$ 10,36. Minerva, que é BIF 3, alcançando 5,03% de queda a R$ 9,06. Os frigoríficos aí também perdendo espaço no dia de ontem. E olhando também para varejistas, LREN 3, Lojas Renner, caindo 4,05% e fechando o dia a R$ 26,98 a cotação da ação. E GTI 11, Iguatemi, alcançando também uma queda de 3,60% a R$ 19,28. Essas foram as principais baixas das ações que compõem o índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando um pouquinho para o dia de hoje, dia 2 de fevereiro, alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. Temos aí o índice IPC-FIP, né, índice de preços ao consumidor, calculado pela FIP. Aqui ele normalmente utiliza somente dados do estado de São Paulo, mas é um indicador importante olhando para essa questão de preços ao consumidor e trazendo perspectiva em relação à inflação, que ainda preocupa aí o Banco Central brasileiro e o mercado de forma geral. Hoje nós temos aí o fluxo cambial estrangeiro também, olhando essa expectativa, né, em relação aí à confiança do investidor internacional. Já temos alguns dados paralelos que mostraram, obviamente, aí, principalmente no mês de janeiro, uma forte entrada de recursos do exterior, mas vale a pena continuar acompanhando esse indicador. E após o fechamento do mercado, né, por volta de 18h30, temos a decisão oficial da taxa básica de juros, taxa do Copom, após a reunião que começou no dia de ontem. Então temos aí o fechamento em relação à definição, e temos na próxima semana, também muito importante, na próxima terça, a divulgação da ata do Copom, que traz obviamente aí o viés para as próximas reuniões, um indicador bem importante para continuar acompanhando. Já olhando para o exterior, temos aí hoje, como falado anteriormente, a reunião da OPEP lá nos Estados Unidos, a organização aí dos países exportadores de petróleo, que pode definir algo aí em relação ao aumento da produção diária de petróleo, lembrando, né, com algumas situações aí econômicas e também a crise política, quando olhamos ali para a Rússia e Ucrânia, né, e todo o possível conflito que pode acontecer ali na região com a possível invasão da Rússia ao território ucraniano. A OPEP aí tem receio, né, e o mundo tem receio aí de que a oferta e demanda de petróleo haja um descasamento novamente, e por isso a reunião da OPEP é importante para talvez trazer aí um novo prisma que pode mexer com o preço da commodity. Lembrando aí, né, olhando para a commodity, já se fala aí em um barril de petróleo chegando aí na casa dos $100 no último trimestre de 2022, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos desde agora. Continuando a olhar para os indicadores, na zona do euro hoje tem divulgação do IPC e IPP, índice de preços ao consumidor, índice de preços ao produtor. Olhando um pouquinho aí para essa questão aí de inflação também, que preocupa os mercados de forma geral. Hoje tem a divulgação aí da variação de empregos lá nos Estados Unidos, o índice ADP. Esse aí não é o índice oficial de geração de empregos, né, mas é um indicador importante, geração de empregos e variação de empregos não agrícolas. E na sexta-feira temos aí o payroll, que esse sim é o indicador oficial de geração de empregos e também acaba aí impactando bastante aí nessa primeira semana do mês de fevereiro.
Temos a divulgação nos Estados Unidos também do estoque bruto de petróleo, que pode impactar novamente a questão do preço da commodity. Discurso de membros do Banco Central alemão. O Banco Central alemão tem algumas discussões recentes que podem mexer também com a política monetária, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E temos PMI de serviços lá no Japão. Japão aí que nesse momento de feriado, principalmente no mercado chinês por conta do feriado do Festival da Primavera, acaba aí sendo impactado por uma menor liquidez, mas também aproveitando o bom momento aí com retomada de empresas de tecnologia e, óbvio, o setor de serviços também pode afetar, lembrando que o Japão recentemente também mexeu com a previsão de taxa de juros e inflação, taxa de juros não, perdão, taxa de juros foi mantida, mas foi ampliada a perspectiva de inflação aí para o calendário 2022 no Japão, né, subindo aí essa perspectiva de inflação, então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho para o ambiente político aqui no país e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias, o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, em discurso aí de retomada dos trabalhos no judiciário que aconteceu no dia de ontem, né, reforçou aí a questão da necessidade de tolerância e equilíbrio, principalmente entre os três poderes. Lembrando, 2021 foi um ano de forte atrito entre legislativo e judiciário e entre o executivo e o judiciário também, com alguns momentos aí de falas mais calorosas entre o presidente Jair Bolsonaro e alguns membros do Supremo Tribunal Federal, mas ao mesmo tempo o presidente do STF e outros ministros reforçando aí que não haverá espaços aí para ações contra o regime democrático. E ainda temos desdobramentos nesse sentido, inclusive aí com acusações em relação aí ao presidente Jair Bolsonaro ter vazado informações referente ao ataque hacker, outras situações aí em relação às urnas eletrônicas e outros detalhes que acabam impactando, e obviamente essa fala do presidente do STF também pode trazer alguns desdobramentos para o ambiente político e automaticamente o mercado financeiro aqui no país. Olhando um pouquinho para as eleições 2022, aquela situação de federação, né, entre os partidos, inclusive não é formar o federal, né, formar federação, desculpa, acabou tendo um erro de digitação, mas o Cidadania e o PSDB estudam, né, e avançam, inclusive, nas negociações para formar uma federação com o objetivo aí das próximas eleições. E lembrando, né, federação é um pouquinho diferente da coligação, não é somente para o período de eleições, mas durante todo o período aí de governo, ou seja, os próximos 4 anos também. Então é interessante ficar de olho nesses desdobramentos, e já falamos aqui algumas vezes dos pedidos de diversos países para que o Supremo Tribunal Eleitoral, o STE, ele também reveja essa questão, o TSE, desculpa, Tribunal Superior Eleitoral, reveja aí a questão do prazo para as federações, então isso também acaba impactando o ambiente político e econômico aqui no país. Apesar de ser um ano eleitoral, onde já falamos aqui que inclusive a própria base aliada do governo não acredita que as reformas que iniciaram a discussão lá em 2021 e deveriam ser finalizadas em 2022 aconteçam, principalmente por ser um ano eleitoral e ninguém quer tocar o dedo na ferida de ninguém, principalmente para não perder espaço dentro das eleições 2022, mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele tem reforçado que a agenda, principalmente nos primeiros meses de 2022, é bem polêmica e pode trazer muitos desdobramentos aí para o ambiente político e financeiro brasileiro. Um dos pontos bem polêmicos aí que está sendo discutido e falamos quase que semanalmente aqui é a questão aí dos combustíveis, né? O ICMS dos combustíveis, preço dos combustíveis, o estudo aí sobre a PEC dos combustíveis, que também tem tido alguns desdobramentos, e óbvio esse é um tema bem espinhoso, onde o próprio Arthur Lira já cobrou o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e governadores, visto que foi aprovado algumas situações já no ano passado e essas discussões não andaram ainda em 2022, então devemos ter uma celeridade
estabilidade e, obviamente, algumas pautas polêmicas nesse início de ano e nesse início aí após retomada depois do recesso parlamentar. O presidente Jair Bolsonaro, no dia de ontem, se manifestou aí prometendo auxílio às cidades atingidas pelas chuvas no estado de São Paulo, né, que afetou aí durante o final de semana e início dessa semana, inclusive ontem abrindo uma cratera bem grande aí no centro de São Paulo, na região central de São Paulo, e ali mostra um processo um pouquinho diferente do que aconteceu durante as chuvas lá na Bahia, período em que o presidente estava de férias e acabou não dando tanta atenção e foi criticado por isso. Agora o presidente Jair Bolsonaro adota uma medida um pouco diferente, óbvio, isso acaba tendo um impacto positivo, né, e mexendo aí com o ambiente financeiro e econômico do país também. E o Partido dos Trabalhadores, o PT, fala em uma reforma da Previdência, lembrando, né, Partido dos Trabalhadores e outros partidos já falaram aí até mesmo em revogar a reforma da Previdência que nós tivemos durante aí o mandato do presidente Michel Temer, onde tivemos essas discussões, essa discussão ali do Partido dos Trabalhadores de revogar essa reforma, ela já iniciou aí há algumas semanas e, óbvio, mexe aí com o ambiente político e também com a questão econômica devido aí à confiança de outros países e o risco fiscal brasileiro, mas agora o Partido dos Trabalhadores partindo para um discurso um pouco diferente, falando em uma reforma da Previdência com novas fontes de financiamento, né, olhando também para esse ambiente eleitoral 2022. E ainda dentro dessa mesma realidade de ano eleitoral e eleições presidenciais, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que também é pré-candidato à presidência da República em 2022, no dia de ontem reforçou aí algumas falas e alguns discursos defendendo a privatização da Petrobras, dizendo que a Petrobras ainda é uma empresa aí com um pensamento retrógrado e a privatização acabaria auxiliando esse processo. Então, obviamente, isso tudo mexe com o ambiente eleitoral e também o ambiente financeiro e econômico aqui no país. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho para a questão de economia e o que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias, continuamos aí, como falávamos já na abertura do nosso Morning Call, com uma expectativa de juros futuros mais elevados, principalmente no longo prazo, o que acaba afetando bastante aí o mercado financeiro. E nesse momento de expectativa aí de nova alta, né, na taxa básica de juros, a Selic, esse juro futuro acaba também sendo pressionado novamente. Hoje temos aí a reunião do Copom com uma expectativa dos analistas e especialistas de mercado de uma alta de 1,5 pontos percentuais, por mais que algumas casas e alguns especialistas acreditem que estamos chegando próximo ao pico de alta da taxa Selic, e principalmente chegando próximo de um movimento de desaceleração nessa alta da Selic, ainda a expectativa de mercado de juros futuro continua pressionando e, obviamente, esses indicadores ali, principalmente de inflação e outros que temos no dia de hoje e durante as próximas semanas, acabam impactando também essa decisão e mexendo com o mercado nos próximos dias. Olhando um pouquinho para outras decisões que afetam a economia e o mercado financeiro, na semana passada a CVM, né, acabou tomando uma decisão em relação aos fundos imobiliários, na verdade um fundo imobiliário especificamente, mas havia aí a prerrogativa de isso ser olhado e distribuído para outros fundos imobiliários também, onde o fundo imobiliário foi colocado pela CVM que não poderia distribuir dividendos, pois o balanço contábil ele estava negativo e dentro da política do fundo ali os valores recebidos mensalmente como aluguel, né, uma média de 95% desses valores, que é o mínimo, eram distribuídos em dividendos. Inicialmente, então, a CVM havia proibido que o fundo fizesse isso e havia uma expectativa de que isso fosse levado a outros fundos imobiliários, mas no dia de ontem a CVM suspendeu essa decisão, o que obviamente traz um pouco mais de tranquilidade
tranquilidade para esse mercado aí de fundos imobiliários e também para os investidores de forma geral. Então, com certeza aí devemos ter mudanças e devemos ter uma tranquilidade maior no cenário econômico e mercado financeiro por conta dessa decisão da CVM. Também olhando aí para toda a volatilidade das criptomoedas e dos criptoativos de forma geral, continua, né, a discussão aí sobre regulação dos criptoativos de forma geral e principalmente esse tema que voltou à tona nas últimas semanas, agora no ano de 2022, o foco principal das discussões está em proteger os investidores de forma geral, mas sem desacelerar toda a inovação que tem sido criada aí pelo blockchain e pelos criptoativos de forma geral. Então, essa discussão acaba, obviamente, mexendo com a valorização de alguns ativos, principalmente as criptomoedas, com expectativa de regulação, inclusive de bancos centrais ao redor do mundo, mas nesse momento a discussão aí vindo em torno de proteger investidores, mas ao mesmo tempo não desacelerar essa inovação. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, mas certamente aí teremos evoluções nesse sentido. Investidores internacionais, e aí envolve um pouco de política e economia aqui, demonstram aí num primeiro momento suas preferências em relação às eleições 2022 no país, olhando obviamente a foto que temos hoje, principalmente em relação à pesquisa de intenção de votos, e na fala aí de muitos desses investidores internacionais, a preferência acaba sendo nesse momento aí por uma eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em detrimento aí da eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, muita coisa pode acontecer ainda durante todo esse período até as eleições de 2022, mas, obviamente, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, visto que os investidores internacionais que deram aí uma boa alavancada nos ativos brasileiros nesse início de 2022 e nesse sentido aí a opinião de muitos deles acaba pesando também para que os ativos brasileiros tenham valorização e possamos também ter mais confiança do mercado internacional. Então aguardemos cenas dos próximos capítulos e continuamos diariamente aqui falando sobre esses temas. Olhando um pouquinho para o ambiente corporativo também, algumas situações aí que podem impactar o mercado no dia de hoje e nas próximas semanas, olhando sempre para alguns setores. Não falamos de recomendação de compra ou venda, mas apenas notícias que podem impactar o mercado. Banco Inter, que no ano passado aí já estava trabalhando em uma reorganização societária, principalmente para poder listar as suas ações na Bolsa Norte-Americana de Tecnologia, a Nasdaq, depois acabou voltando atrás, principalmente pelo custo que teria e também pela não aceitação de alguns acionistas, né, de um valor menor para pagamento das suas ações aqui no país. Agora o Banco Inter volta a falar em uma possibilidade de reorganização societária e quem sabe aí nos próximos meses retomar esse processo aí para listar a instituição, o Banco Inter ali, ou uma holding lá na Bolsa Norte-Americana. Então, obviamente, isso pode mexer com o ambiente aí corporativo e com alguns setores, principalmente aí bancos digitais, e nesse sentido aí de instituições financeiras, vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos. A BHP, que é dona aí de 50% aí da sociedade lá na Samarco, né? Lembrando aí, a Samarco foi a empresa que teve ali o problema lá da barragem, né, de barragem de Brumadinho, né, num primeiro momento, e a BHP, que então tem 50% aí na sociedade da Samarco, ela quer concluir, ela reconhece aí que houve atrasos, principalmente aí na questão de realocação e assentamento das famílias que foram atingidas, mas o foco da empresa aí é até 2023 finalizar aí as reparações pelo rompimento da barragem lá da Samarco. Obviamente isso mexe com esse ambiente e também traz um pouco mais de credibilidade para o setor de mineração. Lembrando, né, estamos em um momento de alta das commodities, tivemos aí durante as chuvas em Minas também a suspensão
e o cuidado com as barragens de rejeitos das mineradoras de forma geral lá em Minas Gerais, e esse movimento aí pode obviamente continuar mexendo com o mercado de forma geral. Aproveitando também a lei que foi aprovada no ano de 2021 com o novo marco legal aí das ferrovias, o setor planeja aí uma situação de autorregulação e grandes investimentos privados. Falávamos um pouquinho sobre essa questão no dia de ontem, e realmente tem ampliado aí já nos últimos anos um crescimento em 2021 de cerca de 46% em relação ao ano anterior de investimentos em ferrovias, e com um momento mais delicado em relação a transportes, né, com o preço do combustível, do óleo diesel mais caro e outras situações como o preço aí de caminhões, a dificuldade na produção de novos veículos por conta da falta de chips e semicondutores, podemos ter uma nova evolução em 2022 com grandes investimentos no setor de ferrovias, melhorando essa questão de logística, principalmente para transporte de cargas, transporte de grãos até alguns portos, entre outras situações. Então vale a pena ficar de olho nos desdobramentos do setor também. A IVE, né, startup aí que está dentro da Embraer e tem a questão ali do projeto do carro voador, inclusive com algumas encomendas já feitas a empresa em relação ao protótipo aí de carro voador. Ela promete e pretende atuar em 4 frentes, além da questão da produção de veículos voadores. O foco aí acaba sendo em suporte e serviços para operações aí de tráfego aéreo, e esse também pode ser um grande diferencial aí para a IVE e automaticamente trazer um impacto positivo para a Embraer. Embraer que no ano passado teve forte alta, principalmente aí por conta da IVE, né, da startup, e de todos esses contratos que foram firmados a partir disso. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, trazendo apenas notícias aí que podem impactar o setor de forma direta ou indiretamente. E mantendo aí a expectativa em relação à divulgação de balanços, hoje também temos divulgação de balanços. A princípio, o Klabin pode divulgar seu balanço no dia de hoje, e Santander Brasil divulga também no dia de hoje aí o seu balanço. O Santander Internacional já divulgou no dia de ontem, né, com números bem positivos, e a expectativa vindo aí em relação ao balanço do quarto trimestre de 2021 de Santander Brasil. Depois entramos aí num período aí sem divulgações importantes, e a partir da próxima segunda, dia 7, voltamos à tona aí com grandes divulgações de balanço, e certamente isso vai afetar o mercado financeiro como um todo e o ambiente aí político e econômico e corporativo ali nas próximas semanas. Já são 6h24 da manhã, olhando um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado. Continuamos então com a China fechada por conta do feriado do Festival da Primavera, e no Japão, o Japão tentando se recuperar. Já falávamos aí sobre a retomada do setor de tecnologia, e também aproveitando as altas em outros mercados, a bolsa Nikkei fechou às 3 horas da manhã com uma alta de 1,68% a 27.533 pontos. Olhando um pouquinho para o restante dos mercados, uma expectativa de alta nas bolsas no dia de hoje novamente, apesar de uma certa oscilação em alguns mercados, sinalização de alta nas principais bolsas. Nesse momento, o DAX na Alemanha já sobe 0,50, o CAC na França sobe 0,35, e no Reino Unido temos uma alta de 0,65%. Olhando para o pré-market dos Estados Unidos, o índice Dow Jones aí opera próximo da estabilidade, aí com uma alta de 0,05%, mas oscilando aí próximo do 0 a 0. O índice S&P 500 sobe 0,70 e Nasdaq nesse momento aí 6,25, sobe 1,35%. Uma boa expectativa para o dia de hoje. Óbvio, o mercado é soberano, vimos alguns indicadores aí, alguns temas que podem mexer com o mercado durante todo o pregão. E falando em Brasil, índice Bovespa, a tendência novamente aí é de uma alta acompanhando as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, mas lembrando, temos algumas discussões e o mercado interno hoje pode também potencializar resultados ou trazer um descolamento, principalmente aí com as discussões mais próximo do fim do dia
e pós-pregão em relação à taxa básica de juros. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos e amanhã às 5h50 estamos aqui novamente para falar sobre tudo o que aconteceu no mercado no dia de hoje e trazer um panorama para o restante da semana. Obrigado pela sua companhia, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Bons negócios e até amanhã.